Opa, vamos lá? Vamos falar da guerra espiritual, né? No vídeo passado nós falou que ia falar sobre isso, quando nós falou sobre a origem de Satanás. Foi lido lá em João 10, capítulo 10, capítulo 10, verso 10, a gente leu lá, né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Foi isso que nós lemos. E o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E agora, nós vamos continuar falando sobre a guerra espiritual. E nós vamos falar iniciar falando, olha, todas essas passagens que nós vamos falar, vai ser só em Efésios capítulo 6, tá? Eu quero que você preste bem atenção, que aqui nós vamos falar sobre as armas de Deus. O nosso companheiro vai ler aqui agora. Eu quero que você preste bem atenção, né? Porque se eu chegasse aqui agora, se você estivesse aqui ao meu redor, você que vai curtir esse vídeo, vai ouvir essa palavra, se eu procurasse você, qual é a arma principal para lutar contra o inimigo? Porque nós estamos numa guerra. Você sabe, eu sei o que você ia me dizer. Jejum e oração. Com certeza você ia dizer isso aí, né? Mas eu vou mostrar para você que esse aqui vai ser o último, tá? E é na Bíblia. Então nós vamos falar daqui para frente. Eu quero pedir você que siga nós, tá? Você que vai assistir esse vídeo, segue nós, vai acompanhando nós aí, que nós vamos falar sobre guerra espiritual. Estamos enfrentando uma luta grande para poder chegar a esse ponto de falar. Já houve impedimento umas 2 ou 3 vezes já, para não fazer esse vídeo. Porque o inimigo não quer que fala. Porque as ações dele seriam descobertas. E ele não quer isso. Ele quer enganar o povo, mas ele está repreendido em nome de Jesus. E nós estamos aqui com essa oportunidade hoje de falar sobre isso aí, né? Então, o rapaz vai ler para nós, Efésios capítulo 6, o verso 10 e 11. Mas eu quero dizer para você, nós vamos seguir nesse capítulo, tá? E o que nós vamos falar daqui para frente vai ser sobre o que nós vamos apontar agora. Veja aí. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Revestir-vos de todas as armas de Deus. Tá certo? Eu sei que muita gente não gosta que fala sobre o inimigo. Ele gosta que fala só sobre a bondade, que Deus é bonzinho, que ele leva para o céu, que ele perdoa pecado. Mas quando fala da guerra espiritual, quase ninguém gosta de ouvir. Essa é a verdade. E é o que mais precisa. É por isso que hoje nós vemos, né, o povo de Deus derrotado. Porque ele só quer saber do bonzinho, né? Só quer ouvir o bonzinho. O lado da guerra ele não quer. Quando a gente entra, você pode ver naquela guerra passada dos reis lá, quando eles iam iniciar uma guerra, a primeira coisa que eles passavam a saber é como o inimigo lá ia atacar eles. Israel passava a saber disso aí. Ele ia indagar, ia investigar para ver como que o inimigo ia atacar eles, né? Para saber como se defender, tá certo? Porque na guerra você não só defende, mas você ataca. Você assistindo esse vídeo, olha, acompanhe nós, que você vai aprender muito. Esse aqui até nem tanto, mas no próximo você já vai aprender um bocado, tá? E nós vamos seguir, eu não sei até onde nós vai, Deus sabe, tá bom? Então nós vamos prosseguir falando para você sobre as armaduras de Deus, as armas de Deus. As armas que nós temos que usar para combater. A Bíblia diz aí no começo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Então, eu quero iniciar dizendo sobre as armas de Deus, depois nós vamos voltar nesse versículo aí outra vez.
Tem a arma de Deus que é de defender, e tem a arma de atacar, tá certo? O inimigo, ele não defende, ele só ataca, é por isso que ele perde para nós. Porque ele não sabe defender, ele só sabe atacar. Quando ataca ele, ele corre, né? Por isso que ele não quer que a gente fala, né? Mas nós não estamos aqui para fazer a vontade dele, nós fazemos a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós estamos aqui para fazer, isso aí. Então, uma das armas para defender é vigilância, é uma delas, né? Se não for vigilante, não consegue. Por que muitas pessoas vai expulsar o demônio, ele não consegue? E principalmente se o demônio estiver camuflado, ele nem sabe que é demônio, né? Então, essa aqui é uma das coisas principais, vigilância, né? Aí vem também a vigilância e vem o amor. Se você não amar a Deus, não amar o próximo, também você não consegue vencer o inimigo. Se não amar o próximo, principalmente, você não consegue. Muita gente vai expulsar e não consegue expulsar por causa disso aí, né? Discernimento do Espírito. Antes, primeiro, perdão, né? Se você tem alguma coisa que você agravou o seu próximo, se você entende que você está numa guerra, entende que você não pode perder a batalha, você tem que pedir perdão para ele. E se ele te agravou, você tem que perdoar ele. Senão, se você entrar nisso aí, nessa guerra que nós estamos falando contra o inimigo, você vai perder. É por isso que são derrotados hoje. Perde, porque não tem o conhecimento. Aí são derrotados. Se não perdoar, seremos derrotados. Discernimento, né? Discernimento é uma coisa essencial. O discernimento, nós estamos falando na arma de defender, nós vamos falar de atacar também, tá? Nesse momento. O discernimento é quanto importante para defender como para atacar também. Discernimento dos espíritos. Vou falar uma rápida passagem aqui que aconteceu aqui nessa cidade há poucos anos atrás. Um evangelista e um pastor, eles foram expulsar um demônio aqui na cidade. Esse evangelista já partiu com Deus, com certeza. Eu não sei, mas Deus sabe. E eles foram expulsar um demônio. E chegou lá, não era demônio, o cara estava estressado, zangado lá com a família, lá, parece que a esposa, não tem certeza, né? Eu não lembro mais, já tem uma porçãozinha de ano. E eles entraram para lá e começou a gritar lá, sai demônio, sai demônio. E o cara falava com eles, não estou endemoniado não, gente, eu não estou endemoniado não, é isso, não, sai demônio, sai demônio. Ele se agoniou, meteu o pé num deles, quebrou a perna. Aqui nessa cidade. Um deles já partiram, o outro está aqui, né? Para testemunhar sobre isso aí. Quebrou a perna do indivíduo. Porque ele não estava endemoniado, eles não discerniram. Ele estava estressado, né? Por isso que é o dom de discernir os espíritos, que a gente fala muito, muito, né? E pouca gente, as pessoas não querem, principalmente os crentes. É um dom difícil de receber, não é fácil. Se olhar na pessoa e ver o inimigo na vida dele camuflado, não é fácil não, está entendendo? Então, isso aí é o que a gente está falando sobre arma para defender. São muitas, né? Contenda, essas coisas, contenda no lar, você contende com a esposa, ou a esposa contende com o marido e vai expulsar um demônio. Não consegue não, meu filho. Ele vai te acusar lá. É isso que acontece. Agora vamos falar aqui sobre a arma para atacar, né? Primeiramente, a fé e a confiança. Você tem que ter fé? Tem. Eu quero dizer para você que fé todo mundo tem. Você tem fé, Fulano? Tem. Você tem fé, Fulano? Tem. Todo mundo tem. Mas hora que parte para confiança, aí a coisa muda. Confiar. Você tem fé de chegar lá e mandar esse demônio embora e ele ir? Mandar essa enfermidade embora e ela ir? Você tem fé? Aí a coisa muda.
Tem fé, ele tem, mas confiança não tem. E nós temos que ter confiança no nome de Jesus. Porque é o nome mais poderoso que existe nos céus e na terra. Não há outro. Eu prego de vez em quando e digo, o homem não conhece o poder de Deus. Não conhece. Quando Jesus disse lá, olha, se tivesses fé, diria esse monte, sai daqui e passa para lá. Ele sairia. Jesus falou, olha, isso é verdade, foi ele que falou, né? Qual que é mais fácil, mandar um monte sair do lugar, passar para outro, ou mandar um demônio embora? Qual que é mais fácil? Sim, mandar um demônio embora, simplesmente, né? Porque ele tem que obedecer, eu não. Ele tem que obedecer o nome de Jesus Cristo. Você já pensou o quanto o nome de Jesus é poderoso? Nós expulsamos um demônio lá no outro estado e ele sai. Imagina aí, começa a pensar nisso aí. Se esse nome é brincadeira, esse nome é poderoso, tá certo? Então temos que ter fé e confiança. E temos que ter também a verdade. Nós temos que andar na verdade, tá certo? A verdade é uma arma para atacar, porque a verdade é Cristo, né? É uma arma, nós estamos falando agora já arma para atacar. É fé, confiança e verdade. Temos que estar na verdade, senão nós não venceremos o inimigo. Está entendendo? Esse é o que nós temos falado para vencer, né? Outra coisa, coragem, fé, confiança no Senhor, andar na verdade, mas temos que ter coragem, porque se tiver medo nós não conseguimos nem chegar perto do inimigo, nós nem conseguimos chegar perto. A verdade também, se nós estivermos na mentira, quem está na mentira é ele, quem é o pai da mentira é ele. Aí nós estamos do lado dele. Como que nós vamos conseguir? Então, a verdade é que liberta. A verdade é Cristo, né? A fé, a confiança, a verdade, né? Que nós temos que confiar no Senhor. A coisa mais importante é sabedoria e estratégia. Sabedoria e estratégia. Tem que ter isso, missionário. Sabedoria e estratégia tem. Porque ele tem com nós. Ele é estratégico. Se nós não for com ele, nós vamos perder a batalha. Está entendendo? Ele tem sabedoria. Mas a sabedoria maior é a de Deus. É a que Deus nos dá, né? É muito maior do que a dele. Nós temos que ter a sabedoria para combater contra ele. E a estratégia, porque ele é estratégico, né? Ele sabe como fazer a coisa estrategicamente, tá certo? Ele sabe como agir. Então, nós também temos que ter a estratégia. A outra coisa, aí agora vem, é o que eu quero que você aprenda nesse vídeo, é isso aqui. Agora vem a oração e o jejum. Uai, missionário, mas essa aí não tinha que ser primeiro? Não, porque nós vamos pedir o rapaz para ler o primeiro versículo, eu tenho ele de cor na cabeça, mas vamos pedir ele para ler só o primeiro versículo, versículo 10, você vai ver o que é que Paulo falou. Veja aí, ele vai ler para você ver. Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entendeu? Deu para entender? Fortalecei-vos no Senhor. Como que fortalecemos no Senhor? É isso que eu quero que você aprenda. Oração e jejum. Sem oração e jejum não tem fortalecimento no Senhor. Tá certo? Então, é isso que eu quero que você aprenda. Missionário, para expulsar o demônio é oração e jejum. É na sua vida. É para a sua vida, não é para ele lá não. É o que nós vê, que eu digo sempre, eu trabalho com 100% diferente da igreja. Porque em vez de eu ir jejuar para um endemoniado que está lá, uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que está fazendo tudo errado, não, eu vou jejuar e orar para mim, para Deus me revestir, igual disse a palavra ali.
para ir até ele. Chega lá, vou expulsar e vou conversar com ele. Tá certo? É assim que se faz. Então, a oração e o jejum não pode ser o primeiro, porque não adianta você orar e jejuar se você não tiver nessas passagens que nós disse aqui. Se você não tiver fé, não adianta você jejuar. Se você não tiver coragem, não adianta. Se você não for vigilante, também não adianta. Não resolve. Se você não tiver na verdade, não adianta. Do outro lado que você viu aqui, vigilância, o que vai resolver? Não vai resolver nada. Você vai lá só passar vergonha, porque ele envergonha. Esses tempos atrás, um evangelista aqui foi expulsar um demônio, olha a estratégia dele. Pense bem. E ele falou, um grande evangelista, não era um homem qualquer, um grande evangelista, só que ele não estava preparado para essa área, né? E quando o demônio falou para ele, não vou sair, foi ele e a esposa, ele falou, eu não vou sair porque você tem vício. Ele falou, então fala que vício que eu tenho, demônio. Ele falou, você bebe café. Pronto, o cara se entregou, então não vou sair não, porque eu bebo mesmo, sou viciado no café, eu bebo café tantas vezes no dia, hein? Perdeu a batalha pro demônio. O que tem a ver café com expulsar demônio? Né? Mas ele é estrategista, ele jogou lá em cima. Conto também de outro evangelista que me ajudou muito, aqui também, né? Ele tinha vindo da macumba, do meio da macumba, e ele foi expulsar um demônio, e o demônio falou para eles, não vou sair, você está em adultério. Ele falou, não vai não. Ele falou, então eu estou em adultério, então em nome de Jesus, apontou o dedo para ele e falou, em nome de Jesus, sai agora. O demônio saiu. Você está vendo a estratégia? Ele tenta enfraquecer a pessoa. E se ele conseguir, ele é vitorioso, porque ele trabalha com isso aí. Nós vemos na Bíblia, né, em geral, ele trabalha com a estratégia. Ele trabalha com esse tipo de coisa, né, para enfraquecer as pessoas. Nós vamos falar muito sobre isso. Então eu quero voltar e dizer para você que isso que nós falamos aqui é o que nós vamos falar daqui para frente. Cada dia vai ser uma passagem dessa ou duas, não sei. Deus sabe, Deus proverá, né? Primeiro Deus na nossa vida, o Espírito Santo do Senhor, nós vamos falar sobre essas passagens que nós passou, vigilância, sabedoria, e tudo no capítulo 6 de Efésios, tá? Se você quiser adiantar alguma coisa para você ler ele lá, você vai ver, parece que nós vai até no verso 18, né? Você vai ver o quanto ele essa passagem é poderosa. E nós vamos pregar sobre ela. Assiste o próximo vídeo. Compartilha esse aí e assiste o próximo, tá? Para que as pessoas possam aprender. Porque a verdade é que o inimigo está derrotando todo mundo, né? Veja a situação da nossa igreja hoje. Ele entra na igreja e faz o que quer, né? No próximo você vai ver o que é que a gente vai falar, tá bom? Você fica com Deus, compartilha esse vídeo, inscreve no nosso canal, tá? Deixa seu like aí, e que Deus possa te abençoar muito, Ele vai te abençoar muito se você fazer isso aí, tá? Também sempre nós temos falado sobre a oferta, né? Se você sentir de nos ofertar, a nossa conta tá aí, tá bom? Tá aí na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e fique com Deus, em nome de Jesus.